Olá, olá, boa noite, tudo bem com vocês? Tudo bem? Iniciando mais uma grandiosa live aqui no Dislexia Paraná. Sejam todos bem-vindos. Entro sempre uns minutinhos antes. Olá, Letícia. Entro sempre uns minutinhos antes para falar de grandes eventos que vai acontecer, né? De grandes amigos. E amanhã, dia 12 e dia 13 de julho, vai acontecer o encontro marcado do TDAH. Boa noite, né? Letícia nos respondendo. Então, olha, vai acontecer o encontro marcado do TDAH, né? Diagnóstico e intervenção multiprofissional em interface com a educação e a saúde. Então, amanhã, dia 12 e 13 de julho, né, um evento gratuito, né, com certificação. Tá? Você pode estar acompanhando com o NEA, né, Instituto ABCWRW, tá? E as organizações e realização, a mestra Alessandra, Dr. Rubens, doutora Ângela Matilde. Boa noite, Maria, Janete, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje vou repetir novamente o recado que amanhã vai acontecer um encontro maravilhoso, né? Maravilhoso, né? Encontro marcado do TDAH. Diagnóstico e intervenção multiprofissional em interface com a educação e saúde. Olá, professora Vivi, né? Boa noite. Tem alguns nomes assim que são abreviados, né? Olá, boa noite. Maria Fátima, né? Então, amanhã começa o encontro marcado do TDAH, tá? Dos nossos grandes amigos, organização e realização, né? Instituto Ângela Matilde, Aprendizagem e Companhia, Instituto ABCWRW, né? O NEA e o ANDEA, né? Então, Dr. Rubens, doutora Ângela Matilde e a mestra Alessandra, né, estão à frente, realizando, organizando. Olá, Silvia. E nesta noite nós vamos falar com duas pessoas maravilhosas, né? Doutora Ângela Matilde e a doutora Luciana Thomsen, né? Vamos falar com a fonoaudióloga. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção. Vai ser um grande aprendizagem para mim, né? E acredito que estamos levando grande aprendizagem a você também. Mas antes de chamar as nossas convidadas, eu quero saber, o som está bom para vocês? Estão nos ouvindo bem? Né? Tá ok o som? Tá? E aí eu quero convidar você, olha só, a esse aqui, ó. Tá vendo esse aviãozinho aqui embaixo? Mandar para mais famílias, professores, aproveitar que os professores estão de férias, né? Então manda para os professores, não que acabou o trabalho deles, né? Tem muitos que aí estão aí trabalhando bastante. Então convida esses professores, convidam todo mundo, tá bom? Obrigado, Vivi, que tá ótimo o som. Silvia, vamos lá? Vamos, ó, tô aguardando a doutora Ângela também, né? Então, daqui a pouco ela chega, né, doutora Ângela? Né? Boa noite, acho que é Sandri Souza, né? Nós estamos dando boa noite porque todos são especiais para esse encontro nessa noite. Todas as segunda-feiras estamos realizando lives importantes, né? Estas lives, elas logo estarão, tá? Também eu estou fazendo download dessas lives e passando para a doutora Ângela para que vocês possam ir lá no YouTube, né, no canal do IPAN, tá? E essas lives estarão disponíveis lá, tá bom? Então vamos convidar, vamos chamar aqui, só um pouquinho,
a doutora já convidar a nossa... Boa noite, aprendizagem em companhia. Olá, doutora Luciana. Tudo bem? Tudo bem? Meu som tá bem aí, tá bom? Tá ótimo, ótimo. Não vou colocar fone então, não. Tá ótimo, tá maravilhoso. Tá bom o som para você também, nosso som para você? Tá ótimo. Uhum. Tudo bem por aí? Muito frio, calor, como que... Tá frio, aqui em Minas tá frio. Eu falei assim, acho que eu vou colocar um casaco, mas como eu sou muito agitada, vou começar a suar, não vai dar certo, não. Já, já a doutora Ângela ela está aqui. Ela falou, eu mandei a mensagem para ela, né? Aham. Ela disse assim, com todo o carinho e bom humor dela, estou passando o batom. Né? Gracinha. Deve estar penteando o Pedro Henrique, É, cachorrinho dela. Pedro Henrique, todas as lives está presente. Isso. Deve estar lá perfumando o Pedro Henrique. Mas é uma graça. Nossa, ele é um xodozinho dela, né? Lindeza É. ele. Ele é uma delícia. Ele veio aqui em casa, assim, fazer uma festa aqui. A cadela do meu filho é uma pastora alemã. Nossa, mas ele se impõe aqui com ela. Bom, primeiramente eu quero agradecer, né, Eu que por agradeço pelo convite. estar se dispondo nesse momento, nesse tempo, trazendo conhecimento a todas as famílias, profissionais. Eu amei a live que aconteceu semana... Olha, eu sou perdido no tempo, tá? Semana passada ou retrasada. Acho que foi retrasada. Que é retrasada. Foi uma live assim que a gente, não somente eu, mas muitas pessoas comentaram, fica mais, tem que ter bis, tem que ter bis. Pois é, eu adorei também. É tão pouco tempo, né? A gente precisava de mais tempo, tanta coisa para falar. Eu Sim, até falei, vou me organizar sobre o assunto. Falei, não vou não é improviso, de tudo que a gente já sabe, que a gente já viveu, né? com Porque as se a gente experiências. estuda, se a gente se organiza, acho que perde a espontaneidade, né? E é tanta coisa para falar. Acho que a fonoaudiologia é tão ampla, tão bonita, assim. E na área de fonoaudiologia educacional, tem um trabalho tão bonito, né? E fica Sim, sempre há pouco tempo. A gente marca 4 horas de curso, é pouco. 8 horas de curso, é pouco. 16 horas de curso, ainda é pouco, né? Porque aí a gente leva caso clínico, discussão de caso clínico, aí a gente sempre quer mais, né? e eu confesso que eu estou assim, me aprofundando, eu sou apenas, como eu sempre falo para as pessoas, sou apenas um pai, minha esposa está aqui, mas cada vez que a gente vai, nós vamos acompanhando as lives, observando vocês profissionais que contêm o conhecimento e passa para nós estamos nos apaixonando, né, cada vez mais por por cada profissão, por ver o cuidado, o carinho, né, a seriedade que vocês levam, né, sobre a área educacional. Então, parabéns a todos os Uhum. fonoaudiólogos, todos os profissionais que trabalham nessa área da parte educacional, né? Eu vou... Muito obrigada. Eu também, eu só tenho a agradecer aos meus pacientes, aos pais dos meus pacientes, aos meus colegas de profissão, né? Eu tenho o privilégio de trabalhar com a doutora Ângela aqui em Belo Horizonte e em Nova Serrana. Então, a gente tem uma equipe de profissionais que a gente tem discussão de casos clínicos, a gente dá devolutiva para os pais dos nossos pacientes, às vezes com os pacientes participando online, né? E é uma riqueza de esse trabalho, né? Assim, tem discussão de caso clínico que às vezes dura, de um caso clínico que às vezes dura 2 horas. 4 profissionais discutindo um caso clínico, que é uma riqueza tão grande,
sabe? Então, assim, eu aprendo tanto, eu estudo tanto, eu fico assim, nossa, eu dou aula, né, na graduação, na pós-graduação, eu falo com meu filho tem 12 anos, ele fala assim, mas você estuda tanto? Eu falei, meu filho, eu estudo mais hoje do que quando eu estava na faculdade, quando eu estava, né, tinha sua idade, hoje eu estudo muito mais, né, e tenho medo de estar deixando passar alguma coisa, né? Então a gente tem que estar sempre tendo muito cuidado. Quem acha que sabe tudo não sabe nada, né? Sim. Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que a gente não sabe nada. Olha ela aí, que batom bonito! Sensual. Linda! Boa noite. Boa noite, Fran. Seja bem-vinda. Estou Lu, bem. Tudo bem, tudo bem. Ah, Estou... começaram a live bem. Eu estava com problema para entrar na internet, mas é assim mesmo, né? É dessa forma. Mas a senhora está aqui porque a senhora não pode faltar. E não poderia. Não pode, não poderia. Que bom, eu fico muito feliz e essa noite promete porque a Luciana Thomsen é uma profissional nossa, não tem nem palavras para falar o profissionalismo da Luciana. Aprendi muito com a senhora, né, doutora Ângela? Estou aí, ó, na cola da senhora, ó, há anos. Graças a Deus. Nossa. Mas eu fico feliz de, mais uma vez, né, doutora Ângela, live passada ela ficou surpreendida, né, porque ela falou assim, ué, mas eu tenho mais um filho, né, tem Dislexia Paraná, fico feliz porque a senhora pelo que a senhora está fazendo pelo Paraná e pelo Brasil, né, e aí com pessoas maravilhosas, né, uma doutora Luciana, eu chamo de doutora, tá, porque, poxa, pessoas que têm um autoconhecimento, a gente... Mas não tem doutorado, não. Tem mestrado só. Deixa o doutor para quem tem doutorado. É que eu falo sempre, essa educação vem dos meus pais de casa, né? Então a gente sempre, a pessoa com mais graduação, a gente sempre chama de doutor, né? Mas eu fico muito feliz, né? Ficamos muito felizes, nós, doutora Ângela, Luciana, com todo respeito, a gente já vê famílias do Paraná aparecendo, né, com toda essa movimentação, famílias do Paraná preocupadas, né, com os filhos, já laudados com dislexia, aqueles não laudados, né, estão se atentando muito mais com que as escolas estão fazendo, vamos dizer, usar esse termo, fazendo os apontamentos, né, dando os primeiros diálogos com as escolas, né, então as famílias estão se preocupando, né, lógico, o nosso intuito não é criar uma pandemia de dislexia, né, mas de conscientização, né, de diálogo entre a escola, família, escola e assim por diante, né, então quero agradecer porque o mover de vocês está fazendo o Paraná se mexer, né, as famílias se mexerem. E professores se interessarem pela causa, né, pelo assunto, né? Então, veja só, né? Então, melhor ainda. Melhor ainda. Mas, doutora Ângela, eu sei que a senhora já conhece muito esta pessoa que está aí, né, trabalhando com a senhora, mas eu gostaria que ela se apresentasse para o Paraná, né? Então, meu nome é Luciana, eu sou fonoaudióloga, me formei em 1997 e naquela época a fonoaudiologia educacional ainda não existia da forma que é hoje, né?
então eu senti necessidade de fazer psicopedagogia. E hoje eu trabalho dentro da fonoaudiologia, dentre outras áreas, eu trabalho com a leitura e a escrita. Atendo em Belo Horizonte, né, na aprendizagem em companhia com a doutora Ângela, e em Nova Serrana também. A gente faz um trabalho onde a gente tem essa função não fácil, né, doutora Ângela, de trabalhar com um diagnóstico junto com outros profissionais de um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com transtornos de aprendizagem, com dislexia, com a desortografia, a disgrafia também. Então, é um trabalho, assim, que a gente tem feito, onde a gente tem várias discussões de casos clínicos, como eu já tinha dito, que às vezes a gente fica 2 horas, né, doutora Ângela, com um caso, fazendo uma discussão desse caso clínico. Às vezes a gente ainda volta no caso, porque às vezes precisa de mais alguma informação, precisa de uma avaliação de outros profissionais. Então, assim, eu sou professora também em cursos de especialização em ortodontia e implantodontia. Eu dou aula de trabalho de conclusão de curso desde 2005 na graduação e na pós-graduação também. Então, essa é a Luciana, né? Às vezes me perguntam assim, você atende seus pacientes como fonoaudióloga, como psicopedagoga, né? Eu trabalho como Luciana, né? Depois desses anos todos de intervenções, de avaliações, de trabalho em consultório, em instituições, a gente, né, vira uma miscelânea não falo nem conhecimento, mas de ações que a gente vai promovendo e a gente não consegue diferenciar, né, uma da outra. Então, nessa sou eu. E aí estou junto com a doutora Ângela, graças a Deus, aprendendo. E ainda tenho o privilégio de toda quinta-feira estar com ela dentro do carro, 1h30 para ir, para voltar. Então é uma miscelânea aí de terapia, né, doutora Ângela? De brincadeira, de bate-papo, de discussão de caso clínico. Ainda tem esse privilégio, né, de estar com ela na quinta-feira por 3 horas, assim, dentro do carro aí, batendo papo. Para mim é uma honra. Ainda tem o cochilo ainda. Ainda deixa ela cochilar. Tem que saber a hora certa, é na volta. Na ida eu não deixo, não. Na ida é muita coisa para conversar. Mas na volta eu deixo. Na volta ela tá muito cansada, eu deixo ela cochilar. Bom, mas essa é a Luciana, gente. Para que vocês entendam, essa live ela tem esse caminho de acolhimento, porque esses são os grupos, são os profissionais que trabalham com seu filho, que fazem um trabalho, e não é curto, é longo um trabalho com seu filho. Não é assim de 1 horinha ou 1 hora resolve tudo. Calma, né? Então, para que você conheça esses profissionais, que eles não estão, às vezes, não estão ali só para fazer vamos, com todo respeito, tá, gente? Por gentileza, por favor. Somente as boquinhas, né? Quem é fonoaudiólogo entende, né? As boquinhas, o som, né? Como eu estava vendo na live retrasada, né? Que a Luciana estava. Não, gente, é algo importantíssimo o trabalho de todos esses profissionais, né? E veja, como ela disse, hoje eu estudo mais do que antigamente. Para quê? Para trazer qualidade para os seus pacientes, né? Qualidade, né? Um tempo mais bem aproveitado. Então, parabéns a esses profissionais, doutora Ângela, Luciana, todos que compõem aí essa equipe. Parabéns. E todos que trabalham por esse Brasil afora. Né? Então, Luciana, vamos fazer um caminho aqui, né? A doutora Ângela, eu falo assim, doutora Ângela, a senhora quer ver o roteiro? Ela, não. Né? Às vezes eu mando para ela, falo, tá lindo.
Mas ainda bem que então são todos roteiros assim construídos com carinho, né? Até mandei para a Luciana, né? Até pedi desculpa, né, Luciana, né? Mas assim, eu gostaria que as pessoas entendessem também, né, qual é o papel da fonoaudiologia na Uhum. vida, né, na nossa vida, né? Nossa, Num caminho, vamos primeiro falar como um todo, né, na vida, um todo, para depois nós entrarmos aí na fonoaudiologia educacional. E no nosso educacional. tema, isso, e no nosso tema de hoje, né, que a nossa é da aquisição da fala à aquisição da escrita. Tá. Eu fiquei pensando assim, sabe, Marcos, como falar, porque a fonoaudiologia é tão ampla. Então, assim, como eu dei aula na graduação de fono, eu falei, vou falar como se eu estivesse dando aula na graduação da fono. A gente tem como dividir didaticamente a fonoaudiologia pelas áreas de atuação. Então, a gente teria, falando assim, a audiologia, a linguagem, a motricidade orofacial, a saúde coletiva, a voz e a fonoaudiologia educacional. Mas a gente também pode dividir a fonoaudiologia na área de atuação em relação ao público, a quem, aquelas pessoas em quem a gente vai atuar, em qual público a gente vai atuar. Então, a gente tem a saúde infantil, né, que seria a questão da fala, da linguagem, né? A gente tem a saúde da criança, né? A gente tem a saúde do adolescente, do jovem, então desde a orientação em relação ao uso de aparelho, de uso de fone de ouvido, né, que pode causar uma perda auditiva, pacientes que usam aparelho ortodôntico, a gente faz a intervenção também. No caso da saúde da mulher, em relação à amamentação, orientação em relação à amamentação, orientação em relação ao desenvolvimento da criança, como se dê esse desenvolvimento da criança, em relação à saúde do idoso, em relação à disfagia, em relação à presbifonia. A gente tem também a atuação na área da educação, né, da fonoaudiologia educacional, que seria a dislexia, a desortografia, a disgrafia. A gente teria também a saúde do trabalhador, né? Então, por exemplo, indivíduos expostos a ruídos intensos, a gente faz orientação, a gente faz um trabalho de prevenção. O fonoaudiólogo também faz um trabalho de prevenção em relação à voz, né, para profissionais que trabalham muito com a voz, como cantores, como advogados, como professores também, portadores de necessidades especiais. Que mais? Saúde da família no geral, saúde mental. Nossa, gente, é tão ampla. A educação em saúde no geral, saúde coletiva. Então, assim, a fonoaudiologia, ela participa da vida do indivíduo desde a hora que ele nasce, do UTI neonatal até o idoso, né? Então, a fonoaudiologia é uma ciência maravilhosa, né? Ela trabalha com os distúrbios da comunicação e é uma ciência que acompanha o indivíduo o tempo todo. Não sei se eu fui bem, expliquei, mas é muito. Isso seria uma aula e 8 horas para a gente ficar falando, né? Para as pessoas entenderem, né, que a fonoaudiologia ela não é somente aquilo que eu estou vendo, né, ali com o meu filho. Ela vai muito além daquilo que eu estou vendo. Muito, né? Muito. Eu, por exemplo, eu trabalho eu dou aula em cursos de especialização em ortodontia. Então, eu ajudo os ortodontistas a perceberem pacientes que respiram pela boca, que têm alterações das funções estomatognáticas, né? Pessoas que têm paralisia facial, pessoas que têm alteração na deglutição devido a uma alteração neurológica, que seriam as disfagias. Nossa, é muito ampla a atuação do fonoaudiólogo. Então, pessoas que nos acompanham, queridos, vocês estão entendendo o que é a fonoaudiologia, né? É um campo vasto, é um campo maravilhoso,
né? Eu vou me atrever a falar sobre, fazer essa comparação. É um campo de flores, de rosa, uma plantação de rosas. Né? Quem já viu, né, uma plantação de rosa, né, viu que ela é muito grande, ela é grandiosa. Né? Então, existem várias formas de cortar a rosa, de cultivar, de fazer o enxerto. Então, essa é a fonoaudiologia. Prescrição de aparelho auditivo, né? Então, assim, eu trabalho com prescrição de aparelhos auditivos, trabalho com equilíbrio, né? Pessoa que perdeu o equilíbrio, essa intervenção também é feita pelo fonoaudiólogo. Nossa, é muita coisa. Eu assim, tô tentando não esquecer de nada, mas é muita área de atuação. A Renata Aguilar falou assim, verdade, campo muito importante, deveria ter fono nas escolas. Sim, sim. Algumas escolas têm, né? Não são todas, devia ser obrigatório, né? Isso é uma intervenção fundamental. E, Luciana, a fonoaudiologia educacional, qual o papel que ela exerce em sala de aula e fora da sala? O que é a fonoeducacional? Vamos iniciar. A fonoaudiologia educacional, ela pode trabalhar institucionalmente, tá? Então, assim, trabalhar com projetos, com programas de ações educacionais e pode auxiliar em avaliações, mas não intervir dentro do dentro da escola, não. São feitos esses encaminhamentos, esses trabalhos em conjuntos, numa equipe, e trabalhar muito com os professores. Isso é uma ação muito importante de ser feita, né? Eu trabalho muito fazendo orientações, trabalhos, treinamento com professores, então aquilo tudo que a gente conversou, né, naquela live que você participou também, fazendo treinamento, orientações para professores, e alguns fonoaudiólogos trabalham com alguns treinamentos de programas dentro da escola com os professores também. E em consultório, trabalhando com essas crianças que têm dificuldades, transtornos de aprendizagem. É importante, Marcos, falar o seguinte, outro dia, a doutora Ângela foi nessa cidade também falar, dar uma palestra nessa escola, nessa Secretaria de Educação nessa cidade. Eles me chamaram para eu falar sobre como detectar crianças com dislexia para fazer encaminhamento. É muito importante a gente falar o seguinte, qual que é a prevalência de crianças com dislexia? Qual que é essa prevalência? Essa prevalência não é alta, não. A prevalência, ela gira em torno de 10%. Né? Então, se a gente tem uma sala de aula com 40 crianças, aproximadamente 4 crianças vão ter dislexia. E é muito fácil, isso eu acho, é muito complicado eu falar isso, mas é importante se falar, que a escola, os professores, às vezes, ficam querendo que essas crianças tenham dislexia, porque é muito mais fácil para a escola tirar a responsabilidade delas. Não, essas crianças têm dislexia. Quando eu falei da prevalência, quando eu falo de prevalência nessas reuniões, eles assustam, eles ficam assustados, falam assim, mas só isso? Eu falo, peraí, mas eu tenho... Na minha sala, eu tenho 30 alunos, 20 trocam os sons, essas letras que têm os sons parecidos, F, V, P, B, T, D, o G e o C. E eu achei que a maioria fossem disléxicas, né? A maioria dessas crianças fosse de crianças disléxicas. Não são. Não tem jeito de 20 crianças em 30 terem dislexia. Isso daí nem é mais fácil você ganhar na loteria do que você ter 20 crianças em 30 com dislexia na sua sala. Então, qual é o problema? Não é um problema de aprendizagem, isso é um problema de
ensinagem. Então, isso é muito importante da gente conversar aqui, sabe, Marcos? Porque, infelizmente, eu sou chamada, acho que a doutora Ângela também, né? A doutora Ângela é chamada muitas vezes para ser fácil as escolas terem como dar empurrar essas crianças para os nossos consultórios, né? Porque é muito mais fácil você ter crianças com diagnóstico, né, na sua sala, do que você treinar os professores, do que você descobrir qual é o problema, o que está acontecendo realmente naquela sala de aula. Será que são as crianças que têm esse problema? Não são 20 crianças em 30, 2/3, 66% que tem dislexia. Provavelmente esse professor que está com um problema aí na alfabetização, tá? Então eu chamo muita atenção quando eu vou ministrar palestra, quando eu vou dar treinamento a respeito disso. Quando a gente vai fazer, né, doutora Ângela, avaliações das crianças, muitos não têm o diagnóstico de dislexia. Alguns têm o TDAH, né? Alguns a gente coloca assim, risco para dislexia, mas a gente faz a intervenção. Como que é feito esse diagnóstico de dislexia? A gente não dá o diagnóstico ali na hora, não. A gente faz uma avaliação, a gente coloca risco para dislexia. Essa criança hoje, depois da pandemia, ela tem que estar 2 anos na escolarização formal, então ela tem que estar 2 anos em aula, sala de aula presencial, e ela tem que ter 6 meses de intervenção especializada. Se persistirem essas alterações, ou seja, se ela não tiver uma melhora esperada daquele quadro, aí sim a gente vai pensar em dislexia, a gente vai pensar o grupo, a avaliação, né? Os profissionais vão realmente avaliar e ver se realmente o diagnóstico, normalmente é fonoaudiológico, se é o quadro de dislexia. E o que caracteriza essa questão da dislexia? Principalmente a lentidão na fluência, na velocidade da leitura, né? É o que mais caracteriza, a característica mais evidente da dislexia. Na escrita, as trocas, os erros ortográficos e tal. Tá? Então, acho que é muito importante a gente comentar a respeito disso, porque as escolas ficam esperando, né, que isso seja levado para os nossos consultórios. E quando eles têm essa resposta nossa, eles ficam meio chateados, né, doutora? Com raiva. Com raiva. É porque aí vai a busca da capacitação, né? Me corrija se eu estiver errado, né? A busca da capacitação. Vou dar um exemplo no trabalho, na função que eu exerço no meu trabalho, né? Eu preciso buscar uma capacitação, né? Olha, eu monto óculos, ok, mas eu também preciso entender do material da armação, daquela lente, a lente, como que é a estrutura da lente, para que aquela lente serve. Né? Por mais que eu esteja só ali, montando óculos, sem contato com o cliente, mas eu preciso saber também. Aí vai a minha capacitação. Né? Com certeza, claro. Antes de qualquer coisa, não é? Mas ótima colocação, perfeita colocação, os professores que estão aí, os diretores, né? Olha a capacitação aí, né? Como a doutora Ângela colocou ali, que tem cursos no IPAM, né? Tem curso da Luciana, doutora Ângela e mais profissionais aí, né? Amanhã vai ter um encontro com o TDAH, com a mestra Alessandra, o doutor Rubens, a doutora Alessandra e muitos profissionais, amanhã e dia 13. Né? Então vai ser maravilhoso. A Luciana também vai estar? Sim, amanhã já, meia tarde.
Então, E dia 13 também é o aniversário do ECA. E nós escrevemos um livro sobre os 30 anos do ECA também. Então, nós vamos sortear o livro do ECA também amanhã, para o povo entender essa lei com olhar multidisciplinar. então fiquem ligadinhos vocês aí, corre lá tá no Instagram do GABCWRW, doutora Ângela? Também. Também, né? Tá. Então, Luciana, Uhum. na função da sala de aula, podemos falar de fase, que as crianças têm fases, né? Sim. Agora vamos abrir um parênteses aqui, um parênteses aqui, que a doutora Ângela sempre fala. As crianças não têm como que é? Não tem, não, o start, é como se fosse o estalo, o start, né? Ah, pai, vamos esperar que aí é o clique, né? O famoso clique. Muita calma, gente, né? Uhum. As crianças têm suas fases, né, em relação à fala. Como que tudo se inicia? Porque isso é muito importante para as famílias e para os professores entenderem, né? Tá. Vamos falar assim, diferenciar fala e linguagem, tá? A linguagem é uma função cognitiva superior, então eu vou colocar de forma bem rápida aqui para a gente entender, para a gente ter uma ideia. A primeira manifestação da criança é o choro, né? Então, frio, sede, fome, dor, né? A criança vai manifestando pelo choro. Então, ela começa com as vocalizações, com poucos meses, depois ela começa com um balbucio. Com 1 ano, a criança já consegue juntar o significante e o significado. O que seria isso? Ela começa a entender que alguns sons têm o significado. Então, por exemplo, papai, né, mamãe, ela já associa aquela figura do pai, a figura da mãe, bola, aquela bola colorida dela, o totó, né, o que é. E ela começa também a emitir alguns sons. Então, com essa idade de 10 meses a 1 ano, a criança já faz a associação de significante, que é o som a, i, com aquela figura do pai. E ela começa a emitir algum som que se associe àquela figura, o pai, o totó, né? Então, com 1 ano, a criança já tem que estar emitindo alguns sons que têm algum significado. Não necessariamente seja corretamente emitidos corretamente esse som. Depois a gente vai falar da fala. Por isso que eu estou falando, que a gente está falando da linguagem. Com 2 anos, 1 ano e 8 meses, a 2 anos, a criança já está falando pelo menos 2 palavras com significado com uma função de frase, né? Pepeta caiu, papai chegou, não necessariamente corretamente, esses fonemas sendo produzidos corretamente, mas já tem essa função de frase. Com 3 anos, a criança já está produzindo frase, já está contando história, conta o que aconteceu lá na escola, que ela foi pegar o carrinho na mão do fulano e o fulano bateu nela. E ela já tem a noção de gramática, né? Já tem uma internalização das regras gramaticais. Então eu conto, quando eu estou ministrando aula, que meus sobrinhos, né? Eu tenho 2 sobrinhos que hoje já são adultos, já formaram na faculdade, mas quando eles eram pequenos, o Marcelo tinha 7, o João Felipe tinha 3 anos, o Marcelo ganhou uma escrivaninha no quarto deles, e para ele fazer o para casa. E o João Felipe tinha 3 anos, não tinha escrivaninha, ele virou para a mãe dele e falou assim: ô mãe, sabe o que ia ficar muito legal no meu quarto? Aí a mãe, não, o que, João Felipe? Uma escrivana. Por que ele falou escrivana e não falou escrivaninha? Porque ele já tinha noção que o inha tinha função sintática, né, morfológica de diminutivo. Então ele falou escrivana. O João Felipe, ele tinha um tubarão pequenininho. Aí ele falava assim: ô mãe, cadê meu tubara?
Ele não falava tubarão, porque ele já tinha noção de que ão era aumentativo. Quando um carro explodia na televisão, ele falava assim, nó, que explosa. Explosão para ele era explosão de um prédio, de um avião. Por quê? Explosão, para ele era aumentativo. Então, assim, a criança ela já tem essa noção e ela conjuga, por exemplo, os verbos de forma errada, já mantendo um padrão, né? Eu fazia xixi. Por que eu fazia xixi? Porque eu comia, eu corria, eu descia, eu subi, eu fazia xixi. Porque o fazer é um verbo irregular, né? Então ele mantém a regularidade do verbo. Então a criança com 3 anos já tem essa noção muito internalizada. Com 4 anos, a criança já tem noção de regras sociais. Com 5 anos, ela entra em contato com a leitura e escrita, né? Com 5, 6 anos, e ela vai internalizando essas regras da leitura e escrita. Então, esse é o desenvolvimento da linguagem, dito aqui em 2 minutos, né? Bem rapidamente. Em relação à fala, ao desenvolvimento da fala. Então, vamos lá. Até 1 ano e 8 meses, a criança já tem que estar produzindo os fonemas oclusivos. O que são os fonemas oclusivos? São aqueles fonemas que a gente obstrui o trato vocal e solta esse fonema de forma bem brusca. Então, são os fonemas p, b, t, d, k e o g. E também os fonemas nasais, m, n, nha. Então, até 1 ano e 8 meses, a criança já tem que estar produzindo esses 6 fonemas oclusivos, mais 3 fonemas nasais, m, n, nha. Então, ela está produzindo 9 fonemas, com 1 ano e 8 meses. Então, até 2 anos e 10 meses, a criança já está produzindo os fonemas fricativos, f, v, x, j, s e z. Então, ela já está produzindo mais 6 fonemas. Então, assim, com 2 anos e 10 meses, a criança já está produzindo praticamente todos os fonemas, quase todos os fonemas do português. Então, a criança já está com uma fala inteligível. Então, se a professora, os pais estão percebendo que a criança não está produzindo algum dos fonemas fricativos, p, b, t, d, k, g. Por exemplo, com 2 anos e 10, tem que fazer uma avaliação urgente. Essa semana passada, a gente recebeu lá em Nova Serrana uma criança de 1 ano e 6 meses, né, doutora Ângela, já com diagnóstico de autismo. A gente ficou assim, impressionado já com o diagnóstico. Por quê? Porque a mãe, a criança com 1 ano e 3 meses, ela já percebeu que a criança não estava falando nada. E a família do pai já tinha algumas crianças com diagnóstico de autismo. E a mãe falou assim, eu vou correr atrás. Porque eu sei que o autismo ele tem um fator hereditário muito forte, eu já vou correr atrás. Então essa criança chegou lá no nosso consultório com 1 ano e 6 meses, já com diagnóstico fechado de autismo. Então isso é muito bom. Por quê? Porque quanto mais cedo a intervenção, melhor o prognóstico, né? Com 3 anos e 4, a criança já está produzindo R, já está produzindo L, em bala, lápis. E com 5 anos, a criança já adquiriu todos os fonemas do português. Então, isso é muito importante os pais saberem, os professores saberem que não tem esse negócio assim, não, com 3 anos ela começa a falar. Não existe isso. Com 1 ano, a criança já está falando. E com 1 ano e 8 meses, ela já tem que estar produzindo esses fonemas oclusivos. Eu recebi no consultório uma vez uma menina ela tinha 2 anos e meio. E a mãe brigou com o pediatra. O pediatra falou assim, não, sua filha vai desenvolver a fala. Ela falou, não, ela é minha caçula, eu tenho 2 outras filhas e eu tô comparando a fala da minha filha caçula com as outras 2. E tá muito diferente. Então eu quero uma avaliação de uma fonoaudióloga. E aí, tudo bem, né? Fazer o quê? E aí ela me procurou.
E realmente, essa criança, essa menina, eu pedi uma avaliação de um otorrinolaringologista, ela tinha uma otite serosa, ela tinha uma secreção na orelha média, que fazia com que ela tivesse, a gente não fala em porcentagem de perda auditiva, né? Mas é como se ela tivesse uns 40% de perda, né? Ela tinha uma perda de 40 decibéis, aproximadamente. E isso, para uma criança que está desenvolvendo a fala, percebendo os traços distintivos de cada fonema, isso é muita coisa. Então, ela tinha parado no desenvolvimento da fala, do desenvolvimento da aquisição dos fonemas, por causa dessa perda auditiva, condutiva, por causa dessa secreção. Ela fez a intervenção otorrinolaringológica, né, melhorou, fez a intervenção comigo. Aí eu lembro que você me perguntou, né? Acho que foi você que perguntou quanto tempo que fica em intervenção fonoaudiológica, né? Depende do caso. Essa criança, ela tinha 2 anos e 6 meses. Ela ficou comigo por mais ou menos 6 meses até ela chegar numa época de aquisição adequada dos fonemas. Então, eu não ia exigir que ela adquirisse o rã de barata, de trabalho, porque ela tinha 3 anos. Mas ela entrou dentro da época de aquisição para a idade dela. Aí eu dei uma alta parcial para ela. A cada 6 meses eu fazia uma reavaliação dela. Até hoje ela já tem 7 anos, a família manda um vídeo para mim. Uma gracinha, ela já adquiriu todos os fonemas, mas virou amizade, né? Uma gracinha. E a família ficou super feliz. Não precisou dela ficar em acompanhamento fonoaudiológico toda semana, né? Eu sabia que, como ela já tinha desenvolvido aqueles sons, ela ia, e ela não tinha nada que tivesse impedindo, né, a aquisição dos outros fonemas, ela ia adquirir. Ela não era respirador oral, ela não chupava dedo, ela tinha mobilidade de língua, de lábio, tudo ok, ela ia adquirir outros fonemas normalmente. Por isso que eu volto a relembrar quem nos acompanha nas lives. Eu não vou lembrar parte por parte, mas a doutora Ângela sempre fala que não é somente um exame apenas. Veja, a doutora Luciana nos contou que pediu uma intervenção do otorrinolaringologista. Poxa, mas o que tem a ver? Entendam, tá? Entendo o contexto, entendo todo... Mas o que tem a ver, então, com essa intervenção de fonoeducacional? Tem tudo a ver, né? Veja, a Luciana falando aqui que ela não respirava, ela não chupava dedo, né? Fora demais outras interferências que pode ocorrer também, né? Então, gente, né, até me perguntaram, doutora Ângela, né, quais são os exames que a senhora pede? Lógico que são assim, cada indivíduo, cada pessoa necessita de uma intervenção. É preciso que seja feito ali uma anamnese primeiro, me corrija, né, se eu estiver errado, né, para que seja feito o direcionamento correto. Não sei se às vezes adianta falar assim, a doutora Ângela pede tudo, vamos dizer assim, tudo isso aqui. Mas às vezes tem um exame que, né, pode ser que não sirva. Não é que eu não estou dizendo, né? Mas às vezes as pessoas estão é porque eu estou esclarecendo isso, porque estão me perguntando qual que é o exame que a doutora Ângela pede, né? Então, assim, é porque tem que entender o caso do filho, entender o que se passa ali com a criança. Né, doutora Ângela? É o protocolo. A gente tem um protocolo a seguir. O diagnóstico, o próprio nome diz, é uma sondagem. Sondagem das capacidades e habilidades da pessoa. Então, nós não podemos deixar passar. Então, na reunião, se toma um remédio, nós vamos estudar esse remédio e os efeitos colaterais que esse remédio traz, né, para a pessoa, para ver se tem alguma situação que é o remédio.
Então, nós não podemos deixar passar nada, né? Porque é uma avaliação. Porque você dá um diagnóstico de um falso positivo ou negativo, isso causa muitos transtornos para a criança, para a família. Então, a gente tem que ser muito zelosa nessa questão. Então, por isso que a gente pede otorrino, pede médico do sono, pede oftalmo, né, para ver a questão da... E se a gente discute alguma coisa, se é de nutrição, a gente pede avaliação. A gente tem a questão da transdisciplinariedade. A gente não importa com o tempo gasto, a gente importa com a excelência do diagnóstico. É a qualidade, né? Que é isso que eu digo, eu sempre digo para os pais. Queridos pais, não é gasto que você vai ter com o teu filho, é investimento, é qualidade de vida que você vai dar para o teu filho, né? Teu filho, a tua filha, independente do diagnóstico que ele tiver. É preciso dar qualidade, né? Porque, como eu sempre falo para os meninos aqui, eu falo, meninos, todo mundo gosta de... tem várias pessoas, né? Gosta de pudim de leite condensado, né? Então, assim, é delicioso, né? É a mesma coisa, aquilo, pais, a gente quer o melhor para nós, também quer o melhor para os nossos filhos, mas quando for para fazer esse tipo de intervenção, né, procure os profissionais corretos, com qualidade, com excelência, né, que tenham todo esse embasamento, esse conhecimento. Marcos, dando um exemplo. Inclusive usar testagem padrão ouro. O que é padrão ouro? São testes legitimados pelos conselhos e que tem evidência, que traz realmente uma eficácia, né, de alto nível. Desculpa, viu, Lu? Não, eu não vi que a senhora não tinha terminado. Eu queria dar aquele exemplo, doutora Ângela, daquele caso que a gente deu a devolutiva há umas 3 semanas, há um mês atrás, daquele paciente de 16 anos, que já está com uma defasagem grande de aprendizagem, né? A gente pediu uma avaliação do otorrinolaringologista, Marcos, ele com diagnóstico de TDAH, e ele foi para uma cirurgia de retirada de amígdalas, adenoide, desvio de septo e turbinectomia. E ele tem apneia grave, muito grave. Ele tem um distúrbio do sono que estava provavelmente potencializando esse TDAH, né? Até dando um spoiler da minha palestra de amanhã, né? Tem estudos mostrando que os sintomas, né, de TDAH, depois que você faz, a pessoa é submetida a uma cirurgia de amigdalectomia, adenoamigdalectomia, né, retirada de amígdalas e adenoide, esses sintomas diminuem, né, depois de 6 meses, 2 semanas e 6 meses. Então, isso mostrando que a gente não pode negligenciar o sono, né, desses indivíduos. E essa mãe chorou muito, né, doutora Ângela, com a gente na devolutiva, porque ela estava muito feliz, porque ele quis fazer o Enem. E mesmo com a defasagem de aprendizagem dele, né? Então, pelo menos, ele não estava, não evadiu, né? Não teve esse problema de evadir da escola, né? Ele quis continuar e então ela ficou muito emocionada, né? Então, assim, a gente não pode negligenciar nada. Por isso que eu falo assim, quanto mais a gente estuda, mas a gente sabe que a gente não sabe, tem que estudar, né, doutora Ângela? Agora ainda entrou o equilíbrio, né? Nas nossas avaliações, né? Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente tem que estudar. Pois é. E muito obrigado por estudar, né? Por trazer esse conhecimento, né? Compartilhar esse conhecimento com todos nós. Eu estou vendo aqui vários professores entrando na live. Né? Muitos professores aqui da nossa região entrando na live, viu? Bom, que bom. Luciana, após essas fases da fala, né? Como
como que pode se colocar em prática na escrita? Sim. Então, vamos lá. É muito importante a gente saber que, parece óbvio, mas às vezes a gente não percebe isso, que a escrita é a representação da fala, né? Então, a gente precisa entender como que isso se processa. Então, se a criança... Outro dia, eu estava fazendo avaliação de uma criança e ela escreveu verde. Ela escreveu verde assim. Como é que vocês pronunciam verde aí? Pronuncia para mim, Marcos. Aqui a gente puxa bem o R, é verde. Verde, né? Mas vocês falam verde, né? Ela escreveu verde assim. Ela escreve dedo, mas ela escreveu verde assim. VERDXI. Aí, pois é. Aí eu mostrei isso numa palestra que eu ministrei para professores, né? E esse X aí? Por que tem esse X? Quando a gente fala dedo, o D de dedo é DE, né? É D-E. Então, tá tranquilo. Mas quando a gente fala verde, não é, a gente fala da, de, a gente não fala de. Nós aqui em Minas e vocês aí no Paraná, vocês falam de. Nesse de, a gente tem o x, mas não tem o x, tem o j. Na verdade, seria o som de um J, percebe, Marcos? Que seria um D e um J. É um alofone. Não é um fonema, é um alofone. É uma modificação do fonema D. Essa criança, ela escreveu verde. Ela colocou um D e ela percebeu que não era só D. Ela percebeu que tinha essa fricativa. Só que ela dessonorizou, ela tirou a vibração de prega vocal do J, digamos assim, e ela colocou um X. Por isso ela escreveu verde com um X. Olha que inteligência, que maravilhoso que é isso. Mas o professor tem que entender, compreende? Ele não pode assustar na hora que a criança escreve isso. Ele tem que perceber na hora o que ela fez. Ela se apoiou na oralidade. Ela se apoiou na fala. Oi? Na oralidade, né? Na oralidade, foi um excesso de apoio na oralidade. E aí ela tem que entender, perceber que a gente escreve com D sem esse símbolo, sem esse x aí, né? Luciana, só fazer uma pausa aqui. Vamos, só para que as pessoas entendam. Logo nós vamos entrar na fonoaudiologia no mundo do dislexo aqui, calma. Vamos lá. Por isso que é pedido que os professores entendam, né, e não exijam muita correção ortográfica para o disléxico, por causa desse apoio na oralidade e na hora de escrever. É um dos erros. O que a gente pede, o que é solicitado é o seguinte: como ele tem essa dificuldade na percepção do surdo sonoro, para ele é muito difícil essas representações ortográficas, né? Essas representações múltiplas, né? Do S, do som do C, você poder utilizar vários grafemas para representar aquele som. Então, a correção sugere-se que não seja feita essa correção ortográfica, porque existe essa dificuldade. E a gente trabalha muito. É difícil para ele, dependendo do tipo de dislexia,
a formação do léxico ortográfico. Como que eu sei que a palavra exceção, ela é escrita com E-X-C, exceção, C cedilha, A-T-O? Porque eu já vi essa palavra escrita várias vezes. O disléxico, principalmente o disléxico, né, visual, ele tem uma dificuldade de formar digamos assim, esse template, essa imagem no cérebro dele e fixar. Então, como que a gente faz? Nós, né, digamos assim, bons leitores, que não temos essa alteração. Porque a gente, às vezes, está na dúvida, a gente escreve a palavra do jeito que a gente acha que é, né? Uma vez, ou com S, com C cedilha, ou com 2 S. Do jeito que a gente achar mais, assim, mais normal, digamos assim, a gente fala, não, é esse jeito aqui, não é? Porque a gente já viu aquela palavra escrita daquela forma mais vezes. O disléxico tem essa dificuldade, você entendeu? E ainda tem essa dificuldade do surdo sonoro, quando ele é auditivo. Percebe? Uma coisa que a gente trabalha com a questão, não só com disléxico, aí a gente tem que ir para antes, né? A remediação fonológica, né? A gente tem que mostrar quais são os sons das letras, que isso muitas vezes não é feito na escola, não é? Então, às vezes, o professor mesmo não sabe. Então, a gente tem que trabalhar isso no consultório. Às vezes, eu coloco lá no meu relatório, intervenção fonoaudiológica, remediação fonológica. A gente precisa trabalhar com eles. Com o J, tem som. Qual som que tem para cada palavra, para cada letra? Como que é feita o som para cada palavra? Olha a importância da fonoaudiologia, professores, né? E ainda a nomeação automática rápida, fluência leitora, velocidade leitura, entonação. Ai, nossa, é muito pouco tempo, viu? Não é somente, entenda, eu não quero, a gente está falando professores, mas não é só jogar em cima das costas dos professores, né, também, né, mas famílias, né, famílias também estejam atentas, né, e agora trazendo para o contexto do disléxico, né, como que os professores e pais podem perceber que há algo diferente nessas fases que nós falamos, né, lá no inicinho, né, até o presente momento. Como que os pais podem perceber, estar atentos a isso? Tá, na literatura coloca que o disléxico, que é comum o disléxico ter tido uma alteração na aquisição da fala. Então, isso já chama a atenção dos pais, é importante isso. Nomear as coisas. É comum porque o disléxico lá na frente. Então, quando ele é mais novo, né, na época, na educação infantil, bola. Ele demora a nomear, demora a falar o nome do colega. Isso é muito comum, isso é citado na literatura também. E a gente tem um teste que chama nomeação automática rápida, que é uma prancha que a gente pede para ele nomear, são letras, dígitos, cores e objetos. E o disléxico, é comum ele ter uma velocidade de nomeação alterada em relação à normalidade. Fluência leitora, o disléxico, o que é mais comum, né, é a velocidade reduzida da leitura. A prosódia, né, ele não tem a entonação adequada também. São as características mais comuns do disléxico. E para as mamães... troca na escrita, né? Para as mamães e os papais,
para que tenha os filhos que têm sinais de dislexia, ou possíveis sinais de dislexia, ou sinais de dislexia, para dislexia, um risco para dislexia, a gente escuta muito se falar a fala infantilizada, né? O pai e a mãe, sabe falar aquela coisa, aquela coisinha, aquela palavrinha de bebê ainda. Isso atrapalha muito, né? No desenvolvimento. Sim, no geral, aí eu vou chamar a doutora Ângela aí para falar, né, a questão da psicologia envolvendo aí, né? Eu brinco que, eu falo com a doutora Ângela assim, doutora Ângela, eu queria tanto ser super nani, sabe, de entrar na casa, né, da família e ver a dinâmica, né? E eu falo muito com a doutora Ângela, sempre coloco assim, orientação familiar, treinamento de pai, treinamento de pai. Doutora Ângela, dá uma protegida nesses pais, né? Pelo amor de Deus, né? Eu justamente estou fazendo essa pergunta porque alguns pais me perguntaram também. Falou, olha, aquela fala infantilizada atrapalha o disléxico? Né? Atrapalha no amadurecimento, né? Atrapalha tudo, né, Marcos? Doutora Ângela, é com a senhora, passa a bola para a senhora aí. Atrapalha tudo. A questão de como... Olha o Pedro aqui. Ele foi tosado? Foi tosado. Viu como a gente observa? A questão da família nós já sabemos da hereditariedade, mas também sabemos da potencialidade dos sintomas, né? As famílias desorganizadas, sem rotina, que não deixam os filhos crescerem, né? São imaturos, com certeza tem sequelas maiores a nível social, né? Porque as pessoas imaturas, elas não dão conta de viver socialmente em paz, né? E N outras coisas. Então, a gente precisa tomar cuidado que a família potencializa os sintomas. Mascara, né? Mascara muita coisa, né? Uhum. Queridas famílias que nos perguntaram, respondida, né? Vamos mudar a nossa postura, né? Mediante os nossos filhos, né? Caminhar sempre com os profissionais, aprender mais e mais. E falando em aprender, havendo toda essa percepção, o que o professor pode... Tem muitos professores aqui, ó, podem realizar dentro de sala de aula para auxiliar esses alunos na fala, no ouvir ali, nesse tema que estamos abordando. Como é que é? O professor pode fazer? Pode realizar dentro de aula, porque assim, até uma professora colocou que assim, o método Boquinha, né, realizar um ditado mais na frente do aluno, com ele olhando para o professor, como que ele pode colocar algo em prática para esse aluno? Sim, a criança com dislexia, vamos pegar assim, com dislexia, com alteração do processamento auditivo, com TDAH, né? Colocá-lo na frente, colocá-lo mais no meio da sala, nunca falar virado para o quadro, né? O professor faz muito isso, escrever e falando, explicando a matéria virada para o quadro, né? Então isso daí dificulta muito. Nós mesmos, né? A gente escuta e a gente faz muita leitura labial, né? Eu brinco que quando eu vou assistir uma aula que eu tô sem óculos, eu fico surda. Por quê? Porque eu faço a leitura labial também, e a gente faz a leitura labial. Então, assim, se a criança fica mais para o lado, né, próximo à parede, ela perde todo esse lado aqui, né, de estimulação. Então, assim, tentar colocar essa criança mais próximo dela e no centro da sala. Teve uma época, teve um período que eu ministrei aula para um aluno da fonoaudiologia que era deficiente visual.
E eu fiz um ajuste das disciplinas para esse aluno. E no final dos semestres, todos os alunos elogiaram, falaram assim, professora, tudo que a senhora fez para esse aluno ajudou a gente, né? Então, assim, tudo que é feito para aquele aluno, que é uma inclusão, na verdade, ajuda toda a sala. Então, se o professor para pensar de usar outros recursos, outras formas de estimulação, não precisa ter um aluno com dislexia, não precisa ter um aluno... Aliás, não precisa ter, não. Com certeza tem um aluno com dislexia, com certeza tem um aluno com alteração do processamento auditivo, com certeza tem um aluno com TDAH, só que eles talvez não tenham sido diagnosticados ainda. Então é isso que o professor tem que pensar. Como que eu vou estimular esses alunos que eu nem sei quais são? Olha só, Marcos, que difícil que é, mas que empolgante que é. Como que eu vou fazer? Porque eu tenho que fazer isso para todos. Entende? E se eu faço isso para todos, eu estou estimulando todos os meus alunos. Esse é o bom professor. Eu não posso pensar em um, em outro, eu tenho que pensar em todos os alunos. E esse aluno que foi no meu primeiro semestre, no meu primeiro dia de aula, na minha primeira aula, eu me deparei com esse aluno. Foi uma bênção esse aluno. Porque esse aluno me fez ser uma pessoa melhor, uma professora que correu atrás de tudo. E isso foi para a minha vida, né? Eu tenho certeza que se ele não tivesse na minha sala de aula, eu seria uma outra professora. Se ele não tivesse aparecido na minha sala de aula, eu não teria corrido atrás dos recursos que eu tive que correr atrás. Então, o professor tem que pensar... Eu tenho um aluno, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5 alunos com dislexia na minha sala. Eu tenho aluno com TDAH, eu tenho aluno com alteração do processamento auditivo, e eu não sei quem são eles. E eu preciso ajudá-los. A professora Luciana, então se tornou aquele professor do filme Como Estrelas na Terra. Pois é, acaba que porque ele tinha alteração, né? Talvez a doutora Ângela fala que eu tenho TDAH. Não diagnosticada por ela, né, doutora Ângela? Mas é isso. Exatamente, porque quando a gente a gente se vê num limite, a gente precisa colocar a nossa criatividade, né? O nosso ser a mais para burlar aquela dificuldade que muitas vezes o sistema cria, né? O sistema implementou dentro de salas de aula, né? Mas também eu vou parar só, o sistema colocou ali, quer dizer que então que eu não vou então para frente, eu não vou fazer nada? Não vou fazer. Sim, e dar aula para os alunos bons é muito fácil. Eu tenho que dar aula para os alunos que têm dificuldade. Eu tenho que puxar. Sabe o que eu fiz? Oi? Isso é desafio. É desafio. Uma vez eu contei para a senhora num congresso que a senhora me convidou, acho que foi quando a gente se conheceu, doutora Ângela, num congresso. Eu estava com uma turma imensa da odontologia e uma turma muito agitada, e era uma turma, eu dava aula para o 7º período e eu tinha alunos do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º período. Era uma bagunça e tal. E uma turma, e uns alunos que se sentiam excluídos, eles sentavam lá no fundo da sala, era uma sala muito comprida. Aí eu pedi para imprimirem meus slides, né? A gente dava aula em data show, pedi para imprimirem meus slides. A faculdade imprimiu meus slides todos. Eu cheguei na sala, pedi para todo mundo chegar as carteiras para frente, todas as carteiras para frente. Eu entreguei meus slides, eu falei, deu problema aqui no data show. Aí fui lá pro fundo, mandei todo mundo virar as carteiras lá pro fundo e dei aula lá no fundo. Aí o pessoal do fundão, né, ficou na frente. Aí eles me olharam assim, professora, o que a senhora está fazendo aqui? Eu falei, vim olhar os olhos de vocês, eu não consigo dar aula sem ver os olhos dos meus alunos. Essa sala é muito comprida.
Eu quero conhecer vocês. Eu quero ver vocês. Depois disso, Marcos, eles nunca mais fizeram bagunça, eles viraram outros, mas eu não fiz isso. Eu fiz isso porque eu queria ver os olhos deles. Nossa, eu passava assim, os professores falavam assim, Luciana, você passa nos corredores, parece que eles estendem um tapete vermelho para você. E eu fonoaudióloga, né, na faculdade de odonto. Eu falo assim, mas é porque eu cheguei neles. Eu fui neles. Eu fui atrás deles. E é isso que a gente tem que fazer, eu acho. Mas eu aprendi na marra. Eu não consegui dar aula para essa turma durante 2 aulas. Primeiro dia de aula, segundo dia de aula, não consegui dar aula. Eu falei, o quê? Quem são esses? Eu adoro turma desafiadora. Quando os professores da sala dos professores falam assim, você vai pegar uma turma do semestre que vem que você não vai dar conta, não. Ah, eu adoro! Sério? Ah, aí que eu gosto. Porque é turma desafiadora, porque me desafia, faz eu ser diferente, né? E eu acho que é assim que a gente cresce. E esse ser diferente, você me faz lembrar... Gente, essa live é para nós falarmos sobre da aquisição da fala, a aquisição da escrita, mas também o que a doutora Ângela sempre tem falado, que nós precisamos conquistar os nossos alunos. E aí eu abro um parênteses aqui, quando eu e minha esposa, nós éramos coordenadores de grupo de jovens. A gente dava formação de manhã para os jovens, e muitas vezes esses jovens, eles chegavam com os olhos vermelhos, e eles olhavam assim para mim e falavam assim, Marcos, eu não sou digno de estar aqui. Eu falei, quem falou que você é digno? Nem eu sou. Mas nós estamos aqui porque acreditamos em você. Eu acredito em você. Aí tinha um dos meninos que eu descobri que ele tocava violão, e eu toco violão, e eu levava para tocar violão. E aí eu falei assim, cara, você toca violão, vamos tocar comigo hoje de manhã lá, no violão? Vamos, escolhe as músicas. Aí eu mandava as músicas para ele, aí a gente tocava junto. Passou o primeiro domingo, segundo domingo, terceiro domingo, quarto domingo. Aí eu falei, mas agora eu vou pegar ele vai mostrar a habilidade dele. E eu chegava e falava, cara, eu tô com uma dor no meu pulso, eu não consigo tocar violão. Toca o violão. Eu? Sim, você. E ele olhava assim pra mim, eu falava, é você, cara. Eu acredito em você. E hoje eu vejo esses meninos já, um baitas marmanjão maior que eu, né? Uns já casando, outros aí estão namorando, mas seguem um caminho maravilhoso. E eles olham para mim e falam assim, cara, você é meu bro. Eles ainda, né? Você é meu bro. Né? Eu gosto porque você acreditou em mim. Eu falei assim, nós acreditamos em você. Então, assim, eu faço com meus filhos, faço aqui em casa, faço com a minha esposa. E a gente acreditar nessa galera. Né? Independente da idade. Eu falo galera, né? Mas que a gente andou muito tempo com os jovens aí, ainda encontramos eles aí. Mas fazer ser um com eles, né? E fazer com que mostrar que eles podem, né? E mostrar que eles podem, Luciana, para os pais. Quais os cuidados que podem ser realizados? Olha, se fazer queridos pais, se realizar quais os cuidados que podem ser realizados dentro de casa, né? Além das intervenções que os profissionais, psicopedagogo, fonoaudiólogo realizam para ajudar seus filhos. Então, pais, agora sermos uns com os profissionais. O que nós pais podemos realizar dentro de casa? Uma coisa que a gente tem feito, a gente orienta bastante, e outro dia a gente teve um caso, foi bem interessante, orientação em relação ao sono. As crianças, primeiro que as crianças estão mandando dentro de casa, né? Dormem na hora que querem, jogam videogame até a hora que querem, o tempo que desejam, celular, ficam, né, em frente à tela. Então, assim, reduzir o tempo de tela, aumentar o tempo de sono, né, horas de sono. Isso traz uma mudança muito grande na atenção, né, na concentração da criança, no humor, sabe? Então, assim, isso tem feito uma diferença muito grande. Em algumas situações, eu faço orientação até como fazer o para casa, sabe, Marcos? Então, assim, dependendo da idade da criança, até em relação
a época quando a criança ainda não está alfabetizada, que está se alfabetizando, que está no pré-silábico, silábico alfabético, silábico alfabético, eu mostro para os pais. Às vezes eu estou na avaliação, eu vejo que a criança está com uma insegurança ali para escrever, e quando eu dou a referência assim, da boca, falo mais lentamente, mais silabando a palavra ou a frase, e ela consegue escrever, eu chamo a mãe ou o pai, ou os pais, os dois, e falo a respeito dessa época, dessas fases de aquisição da escrita. Porque os pais, nós fomos alfabetizados de uma forma bem diferente, né? Então, na escola, o que a criança produz, se ela escreve gaveta, se ela escreve o G, V e o T para gaveta na escola, a professora considera correto, acha lindo, maravilhoso, porque ela está no período, na fase silábica de escrita, da aquisição da escrita. E se ela faz isso em casa, os pais vão lá e mandam ela apagar, e escrevem e mandam ela copiar, ou ditam para ela. Então ela fica num dilema, né? Fala, nossa senhora, aqui lá na escola estava bom, aqui não está, o que está acontecendo? Então ela fica numa dúvida cruel, não é? Então, assim, é muito importante, eu falo com os professores, quando eu vou ministrar palestra em escola, eu falo, vocês são obrigados a explicarem para os pais como que se dá esse processo, o que vocês estão esperando da criança e como que isso é feito, e como que os pais devem trabalhar, né, o para casa, como que deve ser feito. Então a criança escreve, né, fala o que ela escreveu, e o pai escreve ali com a letra cursiva embaixo, para dar uma referência para o professor, o que a criança queria escrever, né? E não ficar apagando. Quem pega na borracha, eu tenho uma palestra que eu ministro para os pais, fala assim, quem pega na borracha é a criança, não é o pai. E a criança pega quando ela quer, quando ela acha que tem que pegar, não é quando o pai manda, quando a mãe manda pegar, né? Isso é muito importante. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta aí. Respondeu. E agora, né, estamos chegando ao final desta live, né? E quem quiser pode encontrar cursos ministrados pela Luciana, doutora Ângela, no IPAM, né? Então, qual conselho a Luciana, fonoaudióloga, essa especialista grandiosa, né? Que eu vi um comentário aqui, uma especialista tão grandiosa e tão humilde, trazendo os conhecimentos para todos nós, né? E olha, eu fico feliz de te conhecer. Ficamos felizes aqui de te conhecer, viu? Qual conselho você deixa para as famílias, professores, em relação à parceria com a fonoaudiologia? Olha, mais precocemente que vocês detectarem, suspeitarem que alguma coisa não está indo bem, procurem o profissional e confiem no profissional que estiver atendendo o filho de vocês, né? A filha de vocês. Eu acho que é muito importante essa confiança. Sejam claros, sejam abertos, perguntem, né? Busquem esclarecimentos, não fiquem procurando tudo no Google, ficar perguntando, porque assim, outro dia uma amiga me ligou com uma disfunção temporomandibular e ela conseguiu ler que essa disfunção temporomandibular se transformava em câncer. Falei, meu Deus, para de ler no Google as coisas, que isso não transforma em câncer, não, porque vocês vão achar de tudo. Então, assim, acho que a confiança é o maior segredo, sabe? Assim, é lógico, tem que ser um profissional que tenha conhecimento, né? Que vocês tenham confiança e entendam o que está acontecendo com os filhos de vocês, né? Entendam o que está acontecendo e conversem com ele para ajudá-lo, né? Outro dia eu
comentei, eu não sei se eu comentei na outra live, eu comentei com a doutora Ângela, meu filho tem TDAH, ele estava com... deixou o chinelo no meio da sala, eu falei com ele, meu filho, não deixa o chinelo na sala, tira esse chinelo do meio da sala, guarda no seu quarto, não deixa aí, meu filho, não deixa esse chinelo na sala. Quando eu vi, meu filho trocou o chinelo dele da sala com o do pé dele e deixou o outro chinelo no meio da sala. E eu já fui pro carro brigando com ele. Matheus, como é que você fez isso? Aí eu lembrei que eu era psicopedagoga, fonoaudióloga, que meu filho tem TDAH. Lembrei da doutora Ângela, que ela fala que eu sou muito brava com meu filho. Aí fui diminuindo. Quando eu vi, meu filho já estava com o olho cheio de lágrima, né? Ele tem 12 anos. Ô, meu filho, desculpa, o que você ouviu? O que você entendeu? Ele, eu entendi que era para eu trocar de chinelo. Entende? E eu já fui marretando meu filho, né? Então vamos entender nossos filhos, né? Vamos entender nossos filhos. Luciana, a doutora Anne tem me ensinado muito também com as lives, com os puxãozinhos de orelha que ela dá em mim, em questão do Davi aqui. Seu filho precisa ter autonomia, né? Não adianta você fazer tudo por ele, né? Então, Isso. doutora Ângela, muito obrigado, doutora Ângela. Eu que agradeço. Meu filho Pet hoje está dodói, tadinho. Eu vi que o que ele tem? É ouvido. Ixi. Olha. Mas devido ao frio? É poeira. Ah. Aí eu tive que tosar porque o pelo estava ficando cheio de poeira. Tadinho. Eu vejo que ele tá bem quietinho. Nas outras lives ele estava mais assim, mais interessado, mais olhando tudo, né? Ele gosta do pelo, dos cabelos. Doutora Ângela, Luciana, eu quero agradecer por esta noite maravilhosa. Foi bem frutuosa, porque bastante professores que eu vi aqui entraram, bastante psicopedagogos, né, pedagogas também, psicopedagogas, estavam aqui. A doutora Daniele Pedrazani também, que acompanha meu filho, né, uma professora de sala de apoio também está aqui. Ela é professora de apoio, de sala de apoio aqui do município de Londrina, né? Então ela fez os comentários aqui, amou, ela colocou assim, amo tudo isso, né? O que você estava falando na live, né? Então muito obrigado pela contribuição de vocês, pelo sim de vocês, né? Para enriquecer o nosso Brasil, não somente o Paraná, mas o nosso Brasil. Obrigada pelo convite, obrigada, doutora Ângela, pela convivência de sempre, viu? E estou à disposição aí, Marcos. Eu que agradeço. E amanhã, gente, vocês não esqueçam, encontro marcado de TDAH. Luciana estará, né, palestrando, fazendo a sua palestra, dando a sua palestra. Né? A doutora Ângela, né, então, também teve a edição de um livro dos 30 anos do ECA, né, doutora Ângela? Né? Então, amanhã, então, encontro marcado do TDAH, diagnóstico e intervenção multiprofissional e interface com a educação e saúde. Né? Doutor Rubens, mestra Alessandra, doutora Ângela, deixa eu aumentar as letrinhas aqui, né? Vou chegando aos 40, então as letrinhas já tá difícil de enxergar. Né? O Instituto ABCWRW, Aprendizagem em Companhia, Instituto NEA, o Instituto ABCWRW, né? O Andea, né? A organização e realização. Então, amanhã, 12 e 13 de julho, né? Então, esse encontro maravilhoso marcado com o TDAH. Né? Mulheres de fibra que se encontram, que cuidam das nossas crianças, jovens, adolescentes e adultos, muito obrigado. Obrigado por essa noite. Doutora Ângela, quer algumas considerações? Que as pessoas entendam que a gente não quer ensinar ninguém. Isso não,
se você não tem motivação, a pessoa não muda, né? O que nós precisamos é estar alertas, que é vida, vida. E quando é vida, a gente não pode brincar, né? Então, quanto mais cedo diagnosticar, quanto mais cedo intervir, quanto mais cedo o profissional estiver capacitado, mais rápido nós temos um aluno que sabe das suas dificuldades, mas também sabe das suas habilidades e competências, né? Não, não é vergonha falar eu não sei. Não. Quando eu estou indo com a Lu, eu falo com a Lu, eu não sei isso. Ela explica. Porque a gente tem que ser humilde, ninguém tem que saber tudo. O bom profissional é aquele que dá permissão de estar eternamente aprendendo. Isso é que é o diferencial, né? Aprendizagem é uma dádiva da motivação, é uma dádiva da maturidade. Porque quem está sempre certo, ele não precisa aprender nada, né? Então, vamos abrir, gente, entendimento que a disputa não é quem sabe mais, quem tem nome, quem não tem nome. Não. O que nós estamos no caminho é levar a semente para todas as pessoas que existe alternativa. É só isso, né? Então, vamos plantar essas sementes do bem. Vamos plantar essas sementes do bem, né? Uhum. Doutora Ângela, Luciana, muito obrigado. Mais uma vez, Dislexia Paraná agradece. Muito obrigado, IPAM. Muito obrigado, doutora Ângela Matilde. Obrigado, fonoaudióloga Luciana. Isso. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Obrigado. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau. Tchau, Pedro Henrique. Até semana que vem. Dá tchau, Pedro. Olha lá. Ó. E o Pedro hoje quer nada com nada. Ele tá quietinho hoje. Tchau, tchau. Tchau, Pedro.